Play. Tchau! Legal. Fala pessoal do canal aqui da Rise, hoje eu tô aqui com a Francisca, que é aluna nossa de inglês, e a gente vai bater um papo muito legal com ela sobre prova de certificação. E a Francisca acabou de ser aprovada pela TIAP. Isso, TIAP. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso, até para você se incentivar e saber mais sobre como que é a prova e como que funciona a preparação. Vamos lá, Fran, faz uma apresentação sua, quem que é você, quem que é a Fran. Então, olá pessoal, eu sou a Francisca, sou agora mestranda em Química pela Universidade Federal do ABC. Eu não sou de São Paulo, né, a Rise é em São Paulo, eu sou do estado do Piauí e encontrei a Rise aí para tentar me ajudar a alcançar meu objetivo, que foi alcançado, graças à Rise e ao meu desempenho aí no TAP. Agora falando um pouco sobre a sua vida acadêmica, como que você decidiu fazer a faculdade de Química? Já era uma vontade sua? Como que surgiu isso na sua cabeça? Então, eu sempre soube que eu queria ser professora, então a minha formação é licenciatura em Química, e no ensino médio eu me descobri da área das ciências da natureza, então humanas comigo. E dentre as opções que eu tinha de curso, então na minha cidade nós temos Faculdade Estadual do Piauí e temos a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que foi onde eu me formei. E o curso de Química estava chegando, eu faço parte da segunda turma. E aí é isso, professor de Química, o pessoal tem medo, não gosta muito. Eu falei, eu vou nessa área porque eu acho que vai ter mais oportunidade lá na frente. E aí foi isso, e estamos aí. Legal, e veio para São Paulo estudar. E vim para São Paulo, então... E como que foi a sua vinda para São Paulo? Como que é a sua experiência? Como que está sendo essa experiência para você? Olha, a cidade de São Paulo em si eu tenho um pouco de receio, vamos dizer assim, Não consegui me acostumar 100%, mas dá para viver, tem tudo que a gente precisa, até demais. Mas é tranquilo e, assim, de certa forma me acostumei, consigo viver tranquilo, vou para minha faculdade. Eu vivo para a faculdade hoje em dia, 100% dedicação exclusiva, então a minha vida aqui é da faculdade para casa, da casa para faculdade. É isso. Agora falando um pouquinho sobre a Rise, como que você encontrou a Rise e viu que você tinha necessidade do inglês para se desenvolver na sua carreira acadêmica? Então, eu sempre soube que para fazer um mestrado, para fazer uma pós-graduação, eu precisaria do inglês. E isso era até uma trava para mim, Eu falei, cara, mas eu não tenho inglês, eu não tinha condições financeiras de pagar um curso, antes de passar no mestrado. Então, quando eu encontrei a UFABC, eles lançam um edital para você vir fazer a prova, para você se inscrever e passar para pós. E aí, eles já colocam, olha, você precisa do inglês. Então, quando eu comecei, que eu passei, a primeira coisa que eu falei, eu preciso procurar o inglês. E aí eu tenho uma pessoa que conhece a Rise, que indicou, ela me indicou 2 lugares, eu mandei mensagem, conversei, e falei, eu vou para a Rise que acho que vai dar certo. E aí, é isso, estamos aí. Legal. E quando você começou, você já tinha algum conhecimento de inglês? Como que foi o seu desenvolvimento ali no começo, até chegar na sua preparação? E como que foi esse comecinho, assim, mais especificamente? Olha, difícil. Não, o meu inglês era o da escola, É o famoso verbo to be que você estuda o ensino médio inteiro e ainda sai de lá não sabe. Era isso e tinha um contato com o inglês por conta da faculdade, por conta da pós, você acaba tendo muito contato com artigos, e aí é tudo em inglês, você precisa ter ali. Claro, eu traduzia muita coisa, mas assim, alguma palavra e outra a gente sabia traduzir, Mas esse era o meu começo, assim, Mas a primeira aula da Rise, a Esté já coloca a gente pra falar inglês, Você sabe bem. Então, primeira aula você já tá lá lendo inglês, falando inglês, mesmo sem saber. E é isso, a gente fica meio com vergonha, mas vai evoluindo. Então, foi, assim, de certa forma, ela quebra esse gelo, Então, as aulas são bem legais, Você consegue, faz amizade com o pessoal, e aí quebra o gelo real e você vai falando errado mesmo até uma hora que agora a gente evoluiu um pouquinho. E é isso. Não, legal. Gente, tem um ponto legal que nossas aulas não têm tradução. Então a gente tem uma dinâmica de ensinar, mesmo quem está vindo de baixo, do começo, sem a tradução, até porque a gente não anda com um tradutor debaixo do braço. Quando vai fazer uma prova acadêmica, você não pode ter tradutor. Então você precisa aprender a interpretar e desenvolver dentro do idioma. Então o tradutor ele não faz parte do nosso
da nossa dinâmica de ensino. Voltando aqui sobre a faculdade, quais são os passo a passo e as exigências que a faculdade faz nessa questão de certificação e mestrado na pós-graduação, agora que você está? Então, isso é bem interessante. Primeiro que cada faculdade, cada programa de pós-graduação vai ter as regras, né, específicas. Então, a primeira coisa é você ir atrás disso, antes de você se inscrever, né? Eu acho que pesquisar a faculdade, pesquisar quais são os pré-requisitos para você entrar, né, na faculdade. Então, como eu comentei até com a Esté antes, tem programas que exigem o inglês ao entrar, né, na matrícula, no ato da matrícula. E alguns outros dão aí um tempo, como é o meu caso, né, que a UFABC deu aí um prazo que é até a qualificação eu preciso do meu certificado. A UFABC disponibiliza uma lista dos testes que eles aceitam. Algumas faculdades aplicam o próprio teste deles, então isso varia muito. Então a minha sugestão é que você, né, quem tenha interesse em fazer uma pós-graduação, procure, se informe com a faculdade, às vezes isso está no edital, às vezes não está, mas hoje em dia, né, você manda e-mail e todo mundo, né, consegue ter essa comunicação. Isso é muito importante para não deixar o inglês para a última hora, para, né, ser uma surpresa lá na frente, dizer que você precisa do inglês e não dá mais tempo você procurar, né, uma aula e um guia, né, para essas provas. Até puxando esse gancho, falando sobre a sua preparação do inglês, fala pro pessoal quanto tempo você ficou se preparando para essa prova, como que foi o seu desenvolvimento depois daquele início que você já contou, para ir levar adiante e conseguir ser aprovada na prova. Então, como você falou, pegando o gancho, eu tô há 1 ano e meio, mais ou menos, no mestrado, e assim que eu passei, eu preciso do inglês. Então, o meu primeiro passo foi procurar uma escola, falei, eu vou precisar de ajuda, e encontrei a Rise, conversei com a professora, falou, olha, vamos fazer o básico. Então, né, praticamente não sabia nada, eu falei, sabia ali as cores e os números que a gente sabe, aprende criança, né, mas nada além disso. Então, eu fiz 1 ano do inglês básico, assim, começando, né, do zero. Fechei esse ano, falei, professora, agora eu preciso me preparar exclusivamente para o TAP. Então, aí a professora preparou aulas voltadas para o TAP, e aí eu fui me aprofundar em interpretação, que é o foco da prova que eu escolhi, ler texto todo dia em inglês, né, traduzir aquilo que ainda não fazia parte, né, do meu dicionário de inglês, e acho que foi isso, deu certo. Então, pessoal, vocês veem que essa preparação ela não acontece de um dia para o outro. Ela tem um tempo determinado para a sua evolução, dependendo do seu nível. Aqui a gente nivela através do quadro comum europeu, que é o CFR. Então a gente tem turmas de A1 a C1, então A1 a 2, B1, B2, C1, C2, que já é no nível mais proficiente da língua. Então é um relato muito importante da Francisca, que leva tempo para você atingir o seu objetivo. Então, Fran, agora que você já falou sobre a sua preparação, como que foi o tempo, quais foram as suas maiores dificuldades na prova? Como que você faz um relato da prova assim? Olha, a prova, ela era uma prova só de interpretação, mas ela tem questões diferentes, né? Então tem questões para você entender os sinônimos, tem questões de reescrita, né, de alguma frase, então eles colocam alternativas que alguma vai ser o significado daquela frase que eles selecionaram. Então essa para mim foi um pouquinho mais difícil, por conta de vocabulário mesmo. Eu acho que a minha maior dificuldade no inglês até agora é vocabulário, né? Eu acho que você precisa ler todo dia para você ir tendo contato com as palavras novas. Então quando você pega uma palavra que você já conhece, que você já leu, você já viu em algum lugar, você sabe. Mesmo que não seja algo recorrente, você vai olhar e vai lembrar. Falei, opa, isso aqui eu já vi em algum outro contexto. Então, a minha maior dificuldade é isso, vocabulário. E aí eu acredito que a gente alcance isso assim, né, o máximo de conhecimento possível lendo muito. E às vezes eu falhei um pouquinho, mas deu certo. Eu tentei, né, me organizar e fui colocando isso na minha rotina, né? Agora você anda no ônibus, tá lendo tudo em inglês. Tudo que tiver em inglês, você se interessa em ler, porque isso ajuda muito, né, na hora da prova.
Esse é um ponto até para você levar para sua vida, né? Isso aí. De levar o inglês e conseguir interpretar, que eu acho que é o mais importante, não só traduzir, né? Porque muitas vezes, às vezes você vai visitar um país ou conversar com uma pessoa estrangeira, você tem que interpretar aquilo que ela está falando, né? Não só levar ao pé da letra, porque muitas coisas, muitas palavras existem lá ou aqui e não tem né, como e vice-versa. fazer essa transferência, né? É isso aí. Então é muito legal esse seu relato da prova, ver como que foi a sua preparação e tudo. E agora eu quero que você fale com uma pessoa que está ali, que está pensando em tirar a certificação e está em dúvida, não sabe muito o que fazer. Fala para ela a importância do inglês, que foi para você também, e como ela pode tirar a certificação e tirar dúvidas e... É isso. Então, você que está aí me assistindo, eu acho que o primeiro passo, como, né, a gente já falou durante aqui esse papo, é buscar informação sobre que prova você precisa fazer, como que é ela, qual tempo, né, você vai precisar se preparar para ela e buscar uma escola, né, de idiomas, de línguas que vai te ajudar nesse processo. Mesmo que você já saiba, né, inglês, que você já seja fluente, eu acho que é importante você se preparar para a prova. Então, eu tive esse tempo, eu tive o tempo do inglês e tive o tempo de preparação para a prova, que não é uma aula de inglês, mas é uma aula que vai te ajudar a entender a prova, o que é que ela cobra, quantas questões, qual o tempo, e aí você se, né, prepara realmente para isso. Então, acho que é isso, importante esses passos. Legal, Fran, muito obrigado. Parabéns de novo pela sua aprovação. Então, gente, é isso. Vocês que têm mais curiosidade, querem saber mais, entre em contato com a gente, que vai estar aqui no link na descrição. Você pode tirar suas dúvidas, falar qualquer coisa que você tenha em mente aí sobre inglês ou espanhol também. E logo mais a gente traz novos vídeos, com novas experiências e tudo que vai agregar na sua vida. Então, você pode acessar os vídeos que a gente tem aqui no canal também, que tem bastante coisa para você já desenvolver e entrar em contato com a gente futuramente. É isso, Fran. Muito obrigado. Ai, de nada. Obrigada a você. Até mais. Tchau.